Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel Braga e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o livro Economia do Intervencionismo. É um livro de autoria do professor brasileiro Fábio Barbieri. Para quem não sabe, o professor Fábio Barbieri, ele dá aula, pelo menos no momento que eu estou gravando o presente vídeo, ele dá aula na FEA de Ribeirão Preto, tá? Ele dá aula principalmente de microeconomia. O professor Fábio Barbieri é um liberal, né? Dá para ver pelas obras dele que ele defende o liberalismo econômico, e ele escreveu essa obra, né, Economia do Intervencionismo, que vai ser a obra que eu vou estar fazendo breves comentários, né, falando o que eu achei dessa obra no presente vídeo, né? Primeiramente, eu gostaria de comentar o título, né, Economia do Intervencionismo. Eu confesso que esse título me enganou um pouco, não porque o tema do título não é abordado no livro, mas porque eu tive a grata surpresa, né, de ver que o livro ele aborda ainda outros diversos temas, né? Então, quando eu li o título Economia do Intervencionismo, eu achei, né, que o livro seria um livro que falaria sobre os malefícios, né, do intervencionismo na economia. Embora isso seja abordado no livro, diversos outros temas são abordados, né? Então, o professor Fábio Barbieri vai falar sobre epistemologia, ele vai falar um pouquinho, vai falar bastante, na verdade, sobre microeconomia, vai falar sobre as ideias dos pensadores que ele mais foi influenciado, né, como Hayek, Mises, né? Ele vai fazer uma comparação muito interessante, né, entre Ludwig von Mises e o irmão dele, né, Richard von Mises. Para quem não sabe, o Richard von Mises foi um importante matemático, né? E o Ludwig von Mises foi um importante economista, né? Eles tinham visões metodológicas bem diferentes. Então, ele vai colocar de um lado o Mises e do outro o irmão dele e fazer essa comparação, né, em um dos capítulos. Esse livro ele tem muitos capítulos que você pode ler de forma separada, porque esse livro é como se fosse uma junção, né, de diversos artigos que o professor Fábio Barbieri escreveu ao longo da vida dele. Logo o primeiro capítulo, né, ele vai falar sobre as 6 lições para a prosperidade, né? Então ele vai estar falando 6 lições que ele considera fundamentais, né, para que um país, né, ele seja próspero. E ele vai tirar essas 6 lições, né, de 6 importantes economistas, né? Os 6 economistas que ele cita é o Bastiat, o Adam Smith, o Turgot, o Hayek, o Mises e o James, tá? Eu não lembro exatamente qual é a sequência, né, de economistas que ele cita, mas ele cita esses 6 e fala, né, dos 6 ensinamentos que esses economistas passaram para eles. Esse capítulo é especialmente muito interessante, principalmente porque ele traz uma visão, né, sobre a lição que o Adam Smith deixou, por exemplo, que é uma visão um pouco diferente da visão mais aceita, né? E isso eu achei bem interessante. Outros temas, outros capítulos, né, que são interessantes, por exemplo, que ele fala um pouquinho sobre os 3 porquinhos, né? Inclusive, quando eu li, eu falei, pô, eu já usei o exemplo dos 3 porquinhos, né, antes de eu ler esse livro. E o interessante é que ele utilizou também os 3 porquinhos para fazer uma analogia com a economia. Eu utilizei, né, para explicar a preferência temporal, e o professor Fábio Barbieri utilizou para estar explicando a teoria austríaca dos ciclos econômicos, né? Então esse capítulo chamou bastante a minha atenção. Ele também tem um capítulo muito interessante, né, que é o Espantalhos Econômicos. Esse capítulo, inclusive, eu cheguei a pensar, né, em realizar uma animação sobre ele. Até cheguei a pedir autorização para o Barbieri no Instagram, né, para eu poder fazer essa animação. E eu comecei, mas aí, por causa de tempo, eu achei que teria outros vídeos mais interessantes. Inclusive, deixe nos comentários se você acha que vale a pena eu estar realizando uma animação desse capítulo. Então, esse capítulo também dos espantalhos econômicos eu achei muito interessante. Um outro ponto interessantíssimo é a quantidade de autores que o professor Fábio Barbieri conhece, né? Então, não é um livro assim que ele vai assim usar como base só o Hayek, ou só o Mises, ou só o Adam Smith. Não, ele vai usar todos esses e vários outros, né? Alguns não tão conhecidos, né, pelo público médio, né? Como, por exemplo, Fritz Macklab. Outro ponto também, que é abordado em alguns artigos que eu gostei bastante, é sobre o debate do cálculo econômico, né, sobre o socialismo. E
É bem interessante ver o Fábio Barbieri falando disso, porque, para quem não sabe, ele tem um livro interessantíssimo, né, sobre o tema. Então é sempre muito enriquecedor, né, você tá lendo artigos de uma pessoa que entende bastante do assunto, falando, né, sobre esse assunto, né, que é o debate do cálculo econômico sobre o socialismo. Então esse livro aqui, ele vai falar tanto de filosofia política, como ele vai falar sobre microeconomia, macroeconomia, história do pensamento econômico, epistemologia, né? Então você vai ter acesso em um número razoavelmente pequeno de páginas, né, a diversos temas. Então esse livro particularmente eu considero espetacular. Foi uma grata surpresa, como eu falei. Eu esperava que fosse um livro que fosse falar sobre os malefícios do intervencionismo na economia. E sim, o livro fala disso, mas ele fala sobre diversas outras coisas, né? Então eu acho que esse livro pode te surpreender positivamente, caso você tenha interesse de ler. Esse livro ele tem em PDF, se eu não me engano, no Instituto Mises Brasil e no Instituto Rothbard. É um outro capítulo, né, que eu achei enriquecedor e me fez refletir bastante, é o capítulo chamado Arremesso de Anões, se eu não me engano é o capítulo 18, né? O capítulo Arremesso de Anões, ele vai falar que na visão dele, né, e é uma visão polêmica hoje em dia, os anões deveriam poder aceitar participar desse esporte, né, arremesso de anões. Inclusive, quando eu vi essa cena, né, eu me lembrei do filme O Lobo de Wall Street. Quem já assistiu já viu que eles arremessavam os anões, né, pagavam um anão para arremessar. Eu particularmente acho um esporte de muito mau gosto, né, mas o professor Fábio Barbieri ele vai questionar até onde vai a liberdade, né? Será que os anões poderiam ter o direito, né, de escolher se eles participam desse esporte ou não, né? Então ele vai fazer uma reflexão sobre isso e eu acho interessante ouvir os argumentos dele, né, sobre esse tema. E inclusive ele fala, né, que quando isso foi proibido, muitos anões, né, que viviam disso passaram por diversas dificuldades, né? Então é um ponto, sim, meio polêmico, mas eu acho interessante ele falar sobre isso, né? Eu gostei bastante. Então o professor Fábio Barbieri também vai falar de outros temas, né? Ele vai falar sobre o monopólio, ele vai falar sobre a falácia do Nirvana, né? Ele vai falar sobre externalidades. Então sim, é um livro bem rico, né? Ele vai falar muito sobre o Bastiat e isso é bem interessante porque o Bastiat, inclusive eu já tenho um vídeo no canal falando sobre o Bastiat. Normalmente o Bastiat ele é meio ignorado, né, pelos economistas de forma geral, claro, com exceção dos economistas mais liberais e libertários, né? E o professor Fábio Barbieri vai trazer as ideias do Bastiat de uma forma muito interessante, né? Isso eu acho muito legal. O professor Fábio Barbieri vai falar bastante sobre a escola de escolha pública, né? Que é uma escola de economia não tão conhecida pelos brasileiros, né? E eu particularmente gosto bastante dela. Estou longe de ser um especialista, eu ainda preciso ler bastante para, por exemplo, estar realizando um vídeo sobre ela, mas é uma escola que me chama bastante atenção e o pouco que eu vi eu achei muito interessante, tá? Então, basicamente, esse livro aqui eu acredito que possa ser muito enriquecedor para você que for adquirir. Basicamente, esses foram alguns comentários meus em relação ao livro. Se você quiser ajudar o canal a continuar, eu peço que você compre esse livro pelo link da Amazon na descrição ou você ajude o canal pelo Pix na descrição desse vídeo. Você também pode compartilhar esse vídeo com os amigos e eu convido você a dar uma olhada nas nossas playlists, né? Por exemplo, a nossa playlist sobre introdução à microeconomia, onde já tem, se eu não me engano, quase 40 vídeos, né, explicando os principais conceitos microeconômicos. Então eu gostaria de coração, né, de agradecer você que me assistiu até aqui, e um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.